Fala, meu time Caipora! Tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 14 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da casa de apostas para fazer as análises, beleza? E trago para vocês aqui os resultados dos nossos palpites do dia 13 parcialmente, que devido ao dia 12 eu trouxe completo para vocês no vídeo anterior, beleza? Tivemos 15 palpites com 3 reds e 9 greens. Esses reds foram o que aconteceu. O Longigal, duas equipes muito fracas no ataque, tá? Eu deveria ter previsto isso antes, mas foi o 0 a 0 muito ruim. E temos os palpites do Vitória Pilsen, que vacilou. Ele perdeu muitos gols na cara, muito mesmo. E era para ter saído mais de 3 gols nessa partida, porém foi só 1 a 0. E o Real Madrid também, que tivemos um gol anulado no primeiro tempo. Isso foi um vacilo do juiz, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 14. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, beleza, galera? Vamos lá então? Bora pra intro! Fala, galera, começar com nossas análises aqui então, mas antes, vocês que estão visitando nosso vídeo pela primeira vez, deixa aquele like para fortalecer a gente e também deixa um comentário sobre o que acharam do nosso canal, beleza? E também vocês que estão assistindo nosso vídeo várias e várias vezes e ainda não se inscreveu, desce ali embaixo e se inscreve para fortalecer a gente, isso irá ajudar muito, mas muito a gente, beleza, galera? Vamos lá então, separei essa partida do Al-Fayha versus El Nassr na Liga dos Campeões da Ásia. Separei com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O El Nassr jogando fora de casa, ele tem 73% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Fayha tem 39%. Verificando o histórico, são 8 vitórias do El Nassr, 4 empates e 1 vitória do Al-Fayha. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Al Nassr vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Al-Fayha perdeu 4 dos últimos jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo em 3 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos overgol no primeiro tempo ocorrendo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Nasaf versus Al Ain, ainda na Liga dos Campeões da AFC Clubs. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para ambas as equipes e temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Nasaf e o Al Ain tem 61%. Verificando o histórico, foram 2 partidas disputadas com uma vitória do Al Ain e um empate, e a média de gols é de 2 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo 3 partidas e nos últimos gols das duas equipes temos under 3,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Bangkok United versus Yokohama. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Yokohama jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bangkok tem 67%. Verificando o histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 3 a 2 para o Yokohama. E verificando em séries, o Yokohama ele não perde as 5 partidas e venceu 4 delas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Jeonbuk Hyundai versus Pohang Steelers. Separei essa partida ainda nessa Liga dos Campeões com um under 3,5 gols. O Jeonbuk ele tem 42% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pohang tem 72%. Verificando o histórico, são 22 vitórias do Jeonbuk, 14 empates e 28 vitórias do Pohang. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Jeonbuk vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Jeonbuk, under 3,5 gols também em 4 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos vem ocorrendo under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na CONCACAF Liga dos Campeões. Separei Tigres contra Vancouver Whitecaps. Separei essa partida com o mercado de under 4,5 gols. A primeira partida foi 1 a 1 entre as duas equipes e temos 68% de probabilidade de vitória para o Tigre jogando em casa, tá? Verificando a forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vancouver tem 22%. Os históricos são 3 vitórias do Tigres e um empate, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Tigres vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Vancouver vem sofrendo gols nos últimos 6.
Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Uma partida foi disputa de pênaltis, tá? E verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Buriram United versus Sukhothai. Separei essa partida com over 1,5 gols na Tailândia. O Buriram tem 70% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sukhothai, ele tem 61%. Verificando o histórico, são 10 vitórias do Buriram, 2 empates e 1 vitória do Sukhothai. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Buriram vem vencendo as 5 partidas e o Sukhothai vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Tailândia, separei Port versus Muangthong. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Port tem 63% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Muang tem 33%. No histórico são 10 vitórias do Muang, 2 empates e 7 vitórias do Port. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Port vem vencendo a 4 partidas e o Muang vem perdendo a 3. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Raja Casablanca versus Maghreb. Separei essa partida com under 3,5 gols no Marrocos. O Raja tem 68% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Maghreb tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Raja, 9 empates e 2 vitórias do Maghreb. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Raja Casablanca ele tem 9 jogos marcando gols e o Maghreb tem 7 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Kemis versus FAR Rabat. Separei essa partida ainda no Marrocos com over 1,5 gols. O FAR Rabat jogando fora de casa ele tem 64% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Kemis tem 39%. No histórico são 5 partidas com 5 vitórias do FAR Rabat e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Kemis vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o FAR Rabat vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Rangers versus Ross County. Separei essa partida na Premiership da Escócia com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Rangers tem 84% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ross County tem 11%. No histórico são 16 vitórias do Rangers e 4 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Rangers vem vencendo as 5 partidas e o Ross County vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, ocorreu over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, PAOK versus Panathinaikos. Separei essa partida na Copa da Grécia com over 1,5 gols. O PAOK tem 44% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Panathinaikos tem 67%. No histórico são 27 vitórias do PAOK, 13 empates e 36 vitórias do Panathinaikos. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o PAOK vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Panathinaikos vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do PAOK, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ajax versus Heerenveen. Separei essa partida na primeira divisão feminina da Holanda com o Ajax para vencer o primeiro tempo. O Ajax tem 78% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Heerenveen tem 28%. No histórico são 17 vitórias do Ajax e 5 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Ajax vem vencendo a 3 partidas e o Heerenveen ele não vence a 5. Últimos encontros das duas equipes,
temos o Ajax vencendo o primeiro tempo em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida o Ajax vencerá o primeiro tempo em casa. Beleza? Próxima partida, Zlín versus Slavia Praga. Separei essa partida na República Tcheca com over meio gol no primeiro tempo. O Slavia tem 80% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto Zlín tem 44%. No histórico são 25 vitórias do Slavia, 5 empates e 4 vitórias do Zlín. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Slavia vem vencendo a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Boca Juniors versus Central Córdoba. Separei essa partida na Argentina com under 3,5 gols. O Boca Juniors tem 66% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Central tem 33%. No histórico são 5 vitórias do Boca, 1 empate e 1 vitória do Central. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Boca ele não perde as 5 partidas e o Central ele vem sem empate nas últimas 5 e perdeu 4 delas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Tucumã versus River Plate. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O River Plate jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tucumã tem 44%. No histórico são 8 vitórias do River Plate, 7 empates e 2 do Tucumã. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o River Plate vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E vitória e empate para o River Plate em todas as partidas também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do River Plate na maioria das partidas e o Tucumã ele não vem vencendo em casa e vem empatando a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Paris versus Lens. Separei essa partida na Copa da França Feminina com vitória no primeiro tempo para Paris. O Paris tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Lens tem 2 partidas oficiais disputadas e venceu 2. Verificando em séries, o Paris não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos vitória no primeiro tempo do Paris na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Bolonha versus Fiorentina. Separei essa partida na Série A da Itália com o mercado de handicap mais 2 para fora. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está bem equilibrada para ambas as equipes com uma pequena vantagem para o Bolonha. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Fiorentina tem 50%. No histórico são 20 vitórias da Fiorentina, 17 empates e 7 vitórias do Bolonha. E a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Bolonha vem marcando gols nos últimos 6 jogos e a Fiorentina vem sofrendo gols nos últimos 7. Últimos encontros das duas equipes não tivemos vitória do Bolonha com mais de 2 gols de diferença na maioria das partidas. E verificando nos últimos jogos dos campeonatos, o Fiorentina ele não perde com mais de 2 gols de diferença na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap para fora de mais 2. Beleza, galera? Próxima partida, Barcelona contra o Levante. Separei essa partida na primeira divisão feminina da Espanha com vitória no primeiro tempo para casa. Barcelona tem 82% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Levante tem 72%. No histórico são 22 vitórias do Barcelona, 2 empates e 1 vitória do Levante. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Barcelona vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Barcelona venceu o primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Barcelona vem vencendo o primeiro tempo a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Internacional contra o Brasil de Pelotas. Separei essa partida no Campeonato Gaúcho com over 1,5 gols. O Internacional tem 71% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brasil de Pelotas tem 50%. Verificando o histórico, são 15 vitórias do Internacional, 2 empates e 1 vitória do Brasil de Pelotas. E a média de gols é de 2,5 gols. Verificando em série, o Internacional vem vencendo 3 partidas e nos últimos gols das duas equipes temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ipiranga contra o Grêmio, ainda no Campeonato Gaúcho. Separei vitória e empate para fora nessa partida. O Grêmio tem 44% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ipiranga tem 33% de aproveitamento, não vence as 6 partidas. No histórico são 3 vitórias do Grêmio, 4 empates e 1 vitória do Ipiranga.
a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Grêmio vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Ipiranga ele vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Grêmio em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate para o Grêmio na maioria das partidas. Então, para essa partida, o Grêmio vencerá ao empatar, beleza? Próxima partida, Atlético Mineiro contra Tombense. Separa essa partida no Campeonato Mineiro com um over do 1,5 gols. O Atlético Mineiro tem 70% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. Tombense tem 56%. No histórico, são 3 vitórias do Atlético Mineiro, 2 empates e 2 vitórias do Tombense. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético Mineiro vem sem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos, apenas uma partida da Tombense contra o Mirassol que foi 1-0. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Botafogo de São Paulo contra o Corinthians. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Corinthians tem 47% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botafogo tem os mesmos 33%. No histórico, são 9 vitórias do Corinthians e 5 empates, e a média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Corinthians ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Só o Corinthians perdeu por 3-1 para o Grêmio Novo Horizontino. Então, acredito para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, São Paulo contra o Santos, clássico Sansão no Campeonato Paulista. Separei vitória e empate para casa nessa partida. O São Paulo tem 52% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santos tem 61%. No histórico, são 24 vitórias do São Paulo, 13 empates e 28 vitórias do Santos. A média de gols é de acima de 2,5. Em série, o São Paulo vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4. O Santos vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do São Paulo em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o São Paulo vem vencendo e empatando a maioria das partidas, e o Santos não vem bem fora de casa. Então, acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa. Próxima partida, Fluminense contra o Vasco da Gama. Separei over do 1,5 gols para essa partida. O Fluminense tem 51% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vasco tem 72%. No histórico, são 14 vitórias do Fluminense, 21 empates e 24 vitórias do Vasco. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Fluminense vem em 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Itabaiana contra o Sport. Separei essa partida na Copa do Nordeste com over do 1,5 gols. O Sport tem 63% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Itabaiana tem 56%. O Itabaiana ele não empata 5 jogos, enquanto o Sport vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Fortaleza contra o River do Piauí. Separei over do 1,5 gols para essa partida. Fortaleza tem 70% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O River tem 67%. No histórico, são 5 vitórias do Fortaleza e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o River não tem empate nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos, então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, Náutico contra o Ceará. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Náutico é de 41% e na forma recente ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ceará tem 67%. No histórico, são 4 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Náutico ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, e o Ceará vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Libertadores. Separei Melgar contra o Aurora com o mercado de under 4,5 gols. O Melgar tem 67% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aurora tem 78%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória do Aurora por 1-0. E verificando em séries, o Aurora vem marcando gols nos últimos 8 jogos.
Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, separei um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Liga dos Campeões da Europa. Separei o Paris Saint-Germain contra o Real Sociedad. Separei essa partida com um under 3,5 gols. O Paris Saint-Germain tem 59% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Real Sociedad tem 61%. Em séries, o Paris Saint-Germain vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Lazio contra o Bayern de Munique. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Bayern jogando fora de casa tem 57% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Lazio também tem 72%. No histórico foram 2 partidas disputadas com 2 vitórias do Bayern e a média de gols é de 4 gols. Verificando em séries, o Bayern vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? E agora eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Al-Fayha versus Al-Nassr, under 3,5 gols para Nasaf versus Al-Ain, over 2,5 gols para Bangkok United versus Yokohama F Marinos, over meio gol no primeiro tempo para o Rangers versus Roscoe. Separei Paris para vencer o Lens no Campeonato Feminino da França no primeiro tempo. Separei o Barcelona para vencer o Levante no primeiro tempo no Campeonato da Espanha Feminino. Separei over 2,5 gols para o Atlético Mineiro versus Tombense. Vitória e empate para casa em Cruzeiro contra o América Mineiro. Separei Fortaleza contra o River do Piauí com over 2,5 gols. Under 4,5 gols para Melgar versus Clube Aurora. Under 3,5 gols para Paris Saint-Germain versus Real Sociedad. E separei Lazio contra o Bayern de Munique com over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!